Sabe qual é o documento mais importante para a vida de qualquer pessoa no Brasil? Pois é, a Constituição. Mas olha, esquece aquela imagem de um livro de regras antigo, cheio de poeira. Hoje, a gente vai encarar a Constituição como ela realmente é, um projeto, uma verdadeira planta baixa desenhada para construir e proteger os nossos direitos. Só que aí vem aquela dúvida, né? Com tantos direitos listados ali, será que eles são só tinta no papel? Uma lista de desejos, de boas intenções, mas que não tem força nenhuma no nosso dia a dia? Então a resposta é de jeito nenhum. Por trás daquelas palavras existe toda uma arquitetura, sabe? Um sistema muito inteligente, pensado justamente para transformar esses princípios em realidade, em algo que a gente pode sentir e usar. É exatamente esse sistema que a gente vai desvendar agora. E o nosso roteiro é este aqui, olha só. Primeiro, a gente vai entender o DNA moral da Constituição. Depois, vamos focar no seu super princípio. Daí, a gente vê como os direitos saem do papel, quem são os guardiões deles, como o poder é mantido em equilíbrio e, no fim, por que tudo isso é tão importante para a nossa vida. Bora lá mergulhar nisso? Bom, primeiro de tudo, vamos entender a fundação, o alicerce. Antes mesmo de falar de direitos específicos, tipo saúde ou educação, a gente precisa sacar quais são os valores essenciais que serviram de base para construir toda a estrutura de leis do Brasil. E esse alicerce tem um nome um pouco técnico: base axiológica. Pensa de novo na planta de uma casa. A base axiológica não é a regra em si, como a parede tem que ter 3 metros. Não, ela é o porquê por trás da regra. É o conjunto de valores que os arquitetos da nação decidiram que eram o mais importante de tudo. É literalmente o DNA moral que define todo o resto. E olha, no meio desses valores todos tem um que é a estrela principal. Um pilar central que segura o sistema inteiro. E esse princípio é a dignidade da pessoa humana. E essa analogia do sol é simplesmente perfeita. Pensa só, a dignidade humana é o sol do nosso sistema de leis. Todos os outros direitos e princípios, como liberdade, igualdade, tudo isso, eles giram em torno da dignidade. Existem para protegê-la. Quando um juiz pega um caso super complicado, a pergunta final que ele tem que se fazer é: qual decisão aqui protege e promove mais a dignidade humana? É o valor máximo. E para ajudar a memorizar, tem até um macete famoso, Sóci de Vaplu. Ele resume os 5 fundamentos da nossa república. Vamos lá. Só de soberania, que garante que o país seja independente. Si de cidadania, que nos dá o direito de participar de tudo. De dignidade da pessoa humana, nosso valor central, como a gente viu. Vá de valores sociais do trabalho, que reconhece o quanto o trabalho é importante. E pelu de pluralismo político, que garante que a gente possa ter várias ideias diferentes. Juntos, eles são os pilares da nossa casa. Ok, beleza. Já entendemos os valores. Mas como é que a gente garante que eles não fiquem só no discurso, só na teoria? Como é que um princípio vira uma ação de verdade? É aqui que a mágica da Constituição acontece. A peça-chave aqui se chama aplicabilidade imediata. O que isso quer dizer na prática? Que os nossos direitos fundamentais já valem por si só. Não precisa ficar esperando o Congresso criar uma lei específica para cada coisinha. Se o direito está lá na Constituição, ele já pode ser exigido na Justiça. É uma ferramenta com uma força imensa. Para isso ficar bem claro, vamos imaginar o caso do Pedro. Ele tem uma doença rara, precisa de um remédio caríssimo e o SUS não fornece. Não tem nenhuma lei que diga que o Estado tem que dar esse remédio X para o Pedro. Mas o advogado dele pode ir à Justiça usando o quê? A própria Constituição. Ele vai argumentar com base no direito à saúde e no princípio da dignidade. E só com base nisso, um juiz pode ordenar que o Estado dê o tratamento. É assim que um direito constitucional vira uma realidade que salva uma vida. Certo? Mas quem é que garante que essa engrenagem toda funcione? Quem são os responsáveis por criar as leis, colocar em prática e proteger esses direitos? É aí que entram os nossos 3 guardiões: o legislativo, o executivo e o judiciário. Cada um deles tem uma missão bem clara. O Poder Legislativo, que é o Congresso, cria as leis que detalham os direitos, tipo a lei que organiza o SUS. O Poder Executivo, que é o presidente, os governadores, bota a mão na massa, implementa as políticas, constrói hospitais, faz campanha de vacinação. E o Poder Judiciário, que são os juízes, funciona como guardião final. É para ele que a gente corre quando um direito nosso é desrespeitado. Ok, mas e o que impede que um desses poderes fique forte demais e comece a passar por cima dos outros e, claro, dos nossos direitos?
A resposta está numa das ideias mais geniais do direito: o sistema de freios e contrapesos. Vamos pegar um exemplo clássico, que acontece direto. De um lado, uma jornalista querendo usar seu direito à liberdade de imprensa para publicar uma matéria sobre um empresário, o Roberto. Do outro lado, o Roberto dizendo que a matéria fere o direito dele à privacidade e à honra. Os dois são direitos fundamentais. E aí? Como fica? Como é que um juiz decide isso sem ser na base do "eu acho que esse é mais importante"? Não é uma escolha aleatória, não. Existe um método, um teste bem lógico para conseguir pesar esses direitos na balança. É o chamado teste da proporcionalidade. Ele funciona em 3 passinhos. Primeiro, adequação. Publicar a matéria ajuda a informar o público? Ajuda? Então, ok. Segundo, necessidade. Tem um jeito mais suave de fazer isso? Se esconder o nome do empresário tira o interesse público da história? Então não. É necessário. E terceiro, a proporcionalidade mesmo. O benefício para a sociedade saber daquela informação é maior que o prejuízo para a imagem do empresário? Se a reportagem for baseada em fatos, sim. E pronto. É assim, de forma racional, que se decide que o direito de informar deve prevalecer. Agora vamos ver os freios e contrapesos na prática. Imagina que o Congresso aprova uma lei que claramente vai contra um direito fundamental, tipo a liberdade de expressão. E aí, fica por isso mesmo? Não mesmo. O sistema tem 2 freios principais para isso. O presidente, lá no Executivo, pode vetar a lei. E mesmo que o veto seja derrubado, o Supremo Tribunal Federal, no Judiciário, pode entrar em campo e declarar a lei inconstitucional. E aí ela simplesmente deixa de valer. O poder do Legislativo foi freado. Agora vamos inverter o jogo. E se for o Poder Executivo, sei lá, um prefeito que se recusa a construir creches, mesmo tendo dinheiro e necessidade, violando o direito à educação das crianças? De novo, os outros poderes agem como freio. O Legislativo, no caso a Câmara de Vereadores, pode abrir uma investigação. E o Judiciário, se for acionado, pode dar uma ordem judicial obrigando o prefeito a construir as creches. Ou seja, o poder do Executivo também é controlado. Então, depois de passar por tudo isso, a gente chega na pergunta de ouro. Tá, mas e daí? Por que essa estrutura toda, com valores, aplicabilidade, 3 poderes, freios e contrapesos? Por que isso realmente importa no nosso dia a dia? A grande sacada é a seguinte: os direitos são o quê? A separação dos poderes é o como. Sem essa estrutura do como, os direitos seriam só uma lista de desejos bonitinha no papel. É essa dança constante entre legislativo, executivo e judiciário que faz com que os direitos sejam criados, colocados em prática e, o mais importante, defendidos quando alguém tenta passar por cima deles. E isso nos deixa com uma reflexão final. Agora que essa planta baixa dos nossos direitos está um pouco mais clara, a pergunta muda. Como a gente consegue enxergar esses princípios funcionando ao nosso redor? Nas notícias que a gente vê, nas decisões do governo, na nossa comunidade? Porque a verdade é que esse projeto está de fato em todo lugar.